I'll introduce myself after he Antes just. de começar, eu gostaria de poder me apresentar para vocês. Yeah, but we're going to have two A gente testimonies. vai ter ainda duas pessoas aqui dando testemunho de vida. Yeah, and our first testimony that I want you to hear Então, o primeiro testemunho que eu gostaria que vocês ouvissem is from my friend Stephanie over here. é da minha colega, minha amiga aqui, minha irmã Stephanie. Não me programei para isso. E aí? Ariel, aqui ó. Ariel. Tá funcionando já? Stephanie, aqui ó. Ah, ótimo. Ele me deu um microfone aqui. acho que é só para gravar. Ok. Boa noite, igreja! Tudo bem? Paz do Senhor. Então, eu sou a Stephanie, eu sou tradutora. She's a translator. Her name is Stephanie. E eu aceitei Jesus quando eu tinha 14 anos. And I have accepted Jesus Christ when I was 12. E eu me batizei quando tinha 17 anos. I was baptized when I was 17. 17. E eu... sorry. I'm nervous. Me too. Mas eu só experimentei um avivamento do Senhor quando eu tinha 20 anos. But I just had a revival when I was 20. Entre o sim que eu disse e o avivamento se passaram muitos anos. Between the yes to accept Jesus Christ and the I'm not going revival, to drink tap water. because I don't know. E nesse tempo ninguém chegou a Jesus através de mim. and between this time, during this time, no one came to Jesus through me. Eu era como um odre velho querendo receber vinho novo. I was like an old wineskin trying to receive a new wine. Eu tive que ser refeita por Deus. I had to be remade by God. Eu tive que nascer de novo no Espírito. I had to be born again by the Holy Spirit. Durante a pandemia, o Espírito Santo trabalhou muito forte no meu coração. During the pandemic, the Holy Spirit was working so hard in my heart. A gente não podia se encontrar aqui na igreja. We could continue. Mas eu estudava em casa através de podcasts no YouTube a Palavra de Deus. During the pandemic, we could not come to the church or have a meeting, but I was studying at home, watching movies on YouTube, listening to podcasts. E a minha base sempre foi a Bíblia. Isso é muito importante. But also my foundation always was the Bible. That was very important to me. Eu quero comentar com vocês uma série que mudou a minha vida. Would like to share with you all a movie, a series that has changed my life. Os 7 Passos de Jesus na Cruz. The name in Portuguese is Os 7 Passos de Jesus na Cruz. The 7 steps de Jesus Christ on the cross. Dessa maneira aqui, Jesus me tratou e eu conheci o caráter de Deus. This way, I got to know God, and I started knowing Jesus Christ more and more. E eu comecei a amar Ele mais e mais porque eu conheci o caráter dele. And that's why she started loving me more and more. Então hoje eu sei que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. So today, no longer I believe, but Jesus Christ lives in me. E eu preciso dizer que todo mundo que foi salvo também foi enviado. And I also need to say that everyone who was saved also was sent. E o ID começa onde a gente está. And the mission starts where we are, Não importa onde é. wherever we are. Where it is. This is all. That's it. Praise the Lord. Thank you. Thank you, Stephanie. Obrigado, Stephanie. It's so important to hear testimonies É of importante a gente poder ouvir aquilo que Deus fez na vida das outras pessoas. those saved by the blood of Jesus. Sim, porque eles foram salvos através do sangue de Jesus.
juntos. when we hear people give Quando a testimonies, gente ouve as pessoas falando daquilo que Deus fez, it awakens our minds to the things of God. nos incentiva a abrir a nossa boca, a nossa mente. So thank you, Stephanie, for Obrigado, sharing your Stephanie, story. por compartilhar a sua história. I have one more Eu também testimony tenho mais for um you. testemunho aqui. Her name is Mia, O nome dela é Mia. and she goes to church with me. Mas ela participa da igreja, vai para a igreja comigo lá nos Estados Unidos. And before we even got on this trip, E antes da gente estar aqui nessa missão, she was absolutely excited. eu sabia que ela estava muito empolgada. She couldn't wait to meet all of you. Ela não podia esperar para ver todos vocês. So please listen to my sister Então, here, por favor, dê atenção à minha irmã aqui, Mia. Mia. So, as he already said, I'm Mia, and I'm blessed to have this opportunity to share my testimony. Como eles já falaram, meu nome é Mia e eu estou muito grata de compartilhar minha testemunha aqui. So, I'm just going to start off with like how my life started, I guess, just to give y'all like a basis of where I began. Eu vou começar falando como minha vida começou, então vocês vão ter uma base de como tudo está indo. So, I grew up traveling all around and living in many different states. Então a gente estava viajando por vários lugares e vários estados. I was always moving schools and making new friends, so I wasn't stuck in one place. Eu sempre mudava de escola e novas casas, então era sempre diferente, eu não parava em lugar nenhum. And since this was constantly happening, I felt like I wasn't like rooted in one place, and I didn't feel at home anywhere. Então, desde que isso aconteceu, eu sempre não conseguia me encaixar em lugar nenhum e não conseguia me sentir em casa em lugar nenhum. When it came to religion, we were always going to different churches, so I wasn't rooted in one church. Então, durante todo esse tempo, eu mudei de igrejas e eu não fiquei na mesma igreja o tempo todo. This made me feel like I had no connection and not a family in the church, in a church family. Então, eu não tinha uma real conexão e eu não tinha uma família dentro da igreja. But then, when I was 13 years old, I went to this church with my friends to go for the fun and for the social event. Então, quando eu tinha 13, eu fui nessa igreja com meus amigos e eu gostei. And at this church, I had finally felt welcomed and wanted. E nessa igreja eu me senti amada e honrada. Yeah. I continued going, and then I realized that my relationship with Christ wasn't as serious and dedicated as it needed to be. E aí eu percebi que a minha relação com Cristo não era tão levada a sério como deveria ser levada. And so then that's when I decided to change my heart posture. Então foi aí que eu mudei minha postura e decidi mudar minha postura. This is whenever I decided to devote myself to the Lord and serve Him, which I had never seriously done before. Foi aí que eu decidi me entregar para Cristo e como eu nunca tinha feito antes. Como eu nunca tinha feito antes. After I started taking Him seriously, my heart longed to serve Him in all that I did. Depois de eu levar ele a sério, meu coração começou a ficar cheio do Espírito Santo, ficou cheio de Espírito Santo. And so that's also one of the reasons why I'm here in Brazil right now. E esse é o motivo que eu estou aqui hoje para compartilhar essas experiências. He alone gave me a purpose. Ele me deu propósito. He gave me a reason to live. Ele me deu uma razão para viver. And so now I feel a love for others that I've never felt before. E aqui eu sinto amor por todos que eu nunca senti antes. And that is because of the love of God and only because of the love of God. E isso é por causa do amor por Deus que todos nós devemos ter. His love began to overflow my spirit and it hasn't stopped since. Esse amor veio pelo meu coração e não vai parar, não vai acabar. Esse amor nunca vai parar. Que eles conseguiram colocar no coração dela. É isso. Thank you. Obrigado. Thank you, Good job, Mia. thanks. Obrigado, Mia. Obrigado. I just want to say Então, eu gostaria de dizer
that y'all's worship team Pro grupo is amazing. de louvor, rapaz. That was vocês são some- demais, hein? Foi demais. That was some really great worship. Louvor muito especial. And y'all also have a wonderful E pastor. também eu quero dizer que vocês têm pastor muito especial. It's wonderful to have a pastor who loves his congregation so much. Pastor que ama as pessoas desse jeito. And it's so important for the church É to muito support importante their pra pastor igreja ter alguém que suporte, and que to love abrace, on him, que cuide dele. because it's a very difficult job. Porque é um trabalho muito difícil ser pastor, né? So everybody give a round of applause for your Por favor, pastor. aplauda esse pastor. Well, my name is Paul Keating, Pessoal, o meu nome é Paul Keating. and I'm here all the way from right around New Orleans, Louisiana. Então eu viajei esse tanto lá da Lusiânia para estar aqui. Does anybody here know where New Orleans Todo is? mundo já ouviu falar de Nova Orleans aqui? Good. That's great. Que bom. Yeah. I serve as an associate pastor of discipleship. E eu sirvo lá, sou membro de uma igreja lá, então eu pego como ensino na escola de discípulos da igreja. And my role E a minha comissão que eu faço lá is to help people take é justamente ajudar as pessoas. the next step in their faith journey. Qual que é o próximo passo que elas vão tomar na sua jornada? It's always my pleasure Então é sempre um prazer para mim to see lives ver as vidas transformed by the power of transformadas God. através do poder de Deus. I'm blessed to be one of the people that get to see it Eu up sou front muito all the abençoado time. de ver as pessoas sendo transformadas dessa forma. So with that being said, Então isso significa que let me share with you the passage I want to share with you today. eu vou compartilhar contigo a mensagem que será dita essa noite. And the title of this sermon E o título dessa mensagem, desse sermão, is called Making Disciples é chamado de Fazer Discípulos Who Make Disciples. Fazendo discípulos sendo discípulos. And to kind of set this up, let me ask you a question. Então, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Have you ever missed the last thing said to you? Você, por algum acaso, já perdeu algo que alguém já disse para você? Alguém disse e você acabou esquecendo aquilo? You're sitting there talking to someone Você está, de repente, sentado em um lugar falando com alguém and you just miss it. e daqui a pouco você simplesmente se perde ali. If that's you, raise your hand. Se você já aconteceu contigo, levanta a tua mão. All the guys in this church should be raising your hands. Todos os homens dessa igreja devem levantar suas mãos. Well, my wife often tells me things, Então, a minha esposa, ela sempre, quando está falando comigo algumas coisas, and she'll notice that I completely zone out. então, às vezes, eu entro numa zona ali de off que eu acabo não esquecendo das coisas. She's sneaky. Então, ela fica nervosa. And the first thing she says E a primeira coisa que ela sempre diz é: is, "What was the last thing I qual foi a said?" última coisa que eu disse para você? To which I normally fumble Então, eu normalmente arrumo um problema ali. and try to find the words to Eu say, tento tentar achar qual foi a palavra que ela falou, but I end up saying, mas no final de tudo, "I just got lost in your beautiful eu eyes." simplesmente perdi o que é mais importante. So, guys, there's your tip. Então, pessoal, esse é o meu tipo, essa é a jogada. The passage today we're looking at Então, a passagem que a gente vai falar hoje is perhaps the most important command Jesus gave to his church. é exatamente um dos mandamentos mais importantes que Jesus deixou para a sua igreja. It is a combination of everything he told his Tem a disciples ver com a combinação, com a comissão que Cristo deixou para a sua igreja, a ordem, o mandamento, about their mission going forward. que diz respeito ao mandamento, à ordem. In his last words to his followers, E a última palavra que foi dita he gave this command, é que essa comissão foi dada, foi enviada, and this same command is for us today. e esse comando, essa ordem é para nós essa noite. We call it Jesus' Great E Commission. nós chamamos de a grande comissão de Jesus. So if you have your Bible, Então se você tem a sua Bíblia, and I hope you do, e eu espero que você tenha uma Bíblia,
turn to Matthew 28. Então, abre 18 ela through lá em 20. Mateus 28, 18, do 18 ao 20. It'll be on the screen as well. Então, vai ter aqui também espelhado. You'll see this at the very end of the Gospel of Matthew. Então você vai ver aqui essa grande evangelho de Marcos, aliás, Mateus. It's literally Jesus' last words for E us. foi exatamente as últimas palavras que Jesus disse. And it reads, E fala all authority in heaven and earth de que I'll take in my Bible. Okay. Matthew 28, 18, yeah? Mhm. então Jesus aproximou-se deles e disse. Do you want to just read it? Okay, keep going. Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim. Let's pray. Vamos orar. God, I just want to thank you, Lord, Senhor Deus, eu gostaria de te agradecer for your word pela tua palavra, and your encouragement to us in it. pelo que o Senhor tem nos encorajado nessa noite. God, help us to recognize Senhor, nos ajude a reconhecer that this great commission que esse mandamento is your mission for é a us tua missão dada para nós, to reach people everywhere with the para que gospel. as pessoas sejam alcançadas em todo o mundo. God, open our hearts Senhor, abre os nossos corações. to your calling in our lives, Abre os nossos olhos para que nós possamos ver that we would be effective e que nós sejamos afetados for your kingdom. pelo teu reino. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. The commands are in this passage O mandamento dito nessa passagem is to make disciples, é fazer discípulos, baptize them, batizá-los and then help them grow in e ainda obedience ajudá-los a crescer em Cristo. to his commands. Essa é a ordem. Some people argue that there's actually 4 points, but I'm going to explain this a little Então, bit. aqui a gente tem 4 pontos, mas eu vou explicar isso, cada um deles para vocês. Some people say that go is another command. Então, algumas pessoas elas olham para algumas pessoas dizem também que essa ordem, na verdade, é um termo usado diferente. However, the word used for go Eu não sei o que se usa, mas a palavra, o termo usado para ir, is a participle. na realidade é um particípio. And participles are connecting E phrases. na realidade o particípios ele conecta frases. They help us to understand O particípio ele nos ajuda a entender in a more fuller way de uma forma mais what the verb is saying. mais aberta o que aquele verbo quer dizer. And the word used for go here E a palavra para ir aqui nesse texto, actually reads, as you are going. normalmente as pessoas leem assim como você está indo. However, the context of the Entretanto, o contexto dessa situação, context of the verse gives the word an imperative o contexto force. da situação, ele traz a palavra, traz mais força nessa palavra. The verse actually reads like this. Então, normalmente esse verso da Bíblia é lido dessa forma. As you are going, Assim como você tem, and you should be going, você deveria ir, make disciples. fazer discípulos. It's both what we're doing Então, é duas coisas. Significa que aquilo que nós estamos fazendo every day todos os dias, in our circles and spaces ao nosso redor, to be a light for Christ deve ser guiado, levado para Deus. in our community. E é para a nossa comunidade, para o nosso bairro. What Jesus was saying Então, o que Deus está dizendo, que Jesus está dizendo aqui, is that we must be intentional é que about our nós mission precisamos ser intencionais com essa missão to make disciples of Christ de at ir home e fazer discípulos and around the world.
por todo o mundo, ao redor do mundo. Each of you who knows Christ as their Lord and Savior Então, cada um de vocês já conhece Jesus como Senhor e Salvador. are called to be disciple makers. Então, você tem que entender que isso é um chamado para ir e fazer discípulos. A disciple is someone who just follows another. E na realidade, discípulos é nada mais do que seguir um ao outro. Yeah, and Jesus commissions us all to make disciples of Him. Esse comando, essa ordem que Jesus tem dado é para que a gente vá e faça discípulos para Ele. You, her, Você, me, ela, him, eu, we are all called to todos be nós on mission somos for God chamados pra and to fazer make fazer disciples. discípulos para Ele. Yep. And here's the beauty of the first command. Então, aqui na realidade é a parte mais bonita Many people read this. desse primeiro mandamento. Many people read this Então, muitas pessoas passam a ler essa parte as fly around the world. como, assim, entendendo dessa forma. Eu vou viajar ao redor do mundo, And that's part of it. mas na realidade faz parte também. But the verse says, Mas a Bíblia diz therefore go and make disciples of all nations. que diz você deve ir, mas fazer discípulos de todas as nações. But as you understand the meaning of this Você passage, possa entender o significado dessa passagem, whether you are across the world quando você atravessa o mundo, or right here at home, ou exatamente aqui, nesse lugar, na tua casa, no teu bairro, we are all called to make nós disciples. estamos habilitados a fazer discípulos. Look at your neighbor here Olha today. para o teu bairro, para os teus colegas. Each one of you Cada um de vocês is called to be a é disciple chamado maker. nessa noite para ser um fazedor de discípulos. Amen. Amém? I tell my church that God calls us to be. Say it again. I tell our church that God calls us to be E eu quero dizer para a igreja que Deus tem chamado disciple makers para ser um fazedor de discípulos. in the spaces that we live, work, and play. Exatamente no lugar onde você tem estado. Meaning God has put us on mission field everywhere we go. Então Deus ele tem dado essa ordem para a gente, para fazer em todos os lugares em que estamos. There are people that I cannot reach, Então tem pessoas que eu não posso alcançar, but you can reach mas eu them. sei que você pode alcançar. Yeah. So one last thing. E uma última coisa, The command to make disciples o mandamento de fazer discípulos starts with leading people to Christ. começa com guiar as pessoas até Cristo. You can't make disciples without first Você telling não them the pode gospel. guiar as Say it again. You can. You can't make disciples without first telling them the gospel. Você não pode fazer discípulos sem primeiramente falar para eles sobre o Evangelho de Jesus Cristo. The gospel is the good O news Evangelho é a boa nova. that a boa Jesus notícia has died for our Jesus sins morreu na cruz por nós. so that we could have a relationship with Então, por Him. causa disso, nós podemos ter relacionamento com Ele. However, the process of discipleship continues Entretanto, esse processo contínuo de fazer discípulos with the first step que tem o primeiro passo, of obedience is getting que baptized é a obediência de ser batizado. and teaching them to follow E Jesus' ensinando teachings. eles a seguir Jesus. So it starts here, Então começa aqui, but it goes so much further. mas vai ter outras partes. So as we, Vai ficando melhor. yep, and we see the first command was to make E a disciples. gente vê que a primeira ordem, o primeiro mandamento de fazer discípulos, The second command was to baptize o them. segundo é ser batizado. And it says in the name of the Father, Son, and Holy Isso Spirit. significa que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. It may seem odd that the first thing Jesus tells us E a outra coisa que o Senhor is tem to, dito para nós, is to get wet. para que a gente se molhe. However, baptism is a rich symbolism E na realidade o batismo ele é um símbolo of dying to our de sins morrer para os nossos pecados and living in the newness of life, e viver Living in what? living in the newness of life e viver em uma vida, em unidade de vida. that Christ gives us. A unidade de vida que Cristo deu para nós. As Jesus died and was Assim buried como Jesus morreu e foi sepultado, and rose again to life, ressuscitou dos mortos, we identify him nós identificamos
and death to our old ways, em todos os caminhos, and into life e a vida and with God's Spirit. e o Espírito de Deus. Yeah. Romans 10, 9 through 10. O verso de Romanos 10, 9, It says, if you confess with your mouth fala que... Jesus is Lord. Oh, you want me to go back? Okay. 9, 10. Yep, 9 through 10. Romanos, aliás, versículo 10, Romanos 10, verso do 9 ao 10, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Verses 9 through 10, Do verso 9 ao 10, it says, diz: if you confess with your se mouth você confessar com a sua boca Jesus is que Lord Jesus é Senhor, and believe in your e heart acreditar no seu coração that God raised him from the que dead, Ele ressuscitou dos mortos, you will você be será saved. salvo. Yeah. That's one of the greatest promises in Scripture. Isso aqui é uma das promessas mais importantes que foi deixada. And it shows us how easy it is to Mostra trust our como lives to é Christ. simples entregar a nossa vida a Cristo. But trusting in Mas Christ acreditar starts that nele journey. But He has so much more journey for us to go. Começa aqui, mas existe mais caminhos a ser percorrido. And if you are here today Então, se você está aqui essa noite, and you have not been e se baptized, você ainda não se batizou, I encourage you to talk to eu your quero te pastor encorajar a falar com esse pastor aqui. and ask him to put you on the calendar. Pedir para que ele coloque o seu nome lá no calendário do batismo, pastor. Yeah. And baptism may be our first step in E obedience o batismo é o nosso primeiro passo de obediência to Christ as a new believer, como nova criatura em Cristo, but it's not our last. mas não é o último. There's so much more He has for Existe us. muito mais passos. And command 3 gives us a clue to this. E o mandamento terceiro é uma clue. And it says, teach them to obey. Say the clue again. Repeat the clue again. Oh, the cue is point 3. Então eu vou dar uma dica para vocês, tá? Que é a parte 3. And it says to teach them to obey. Que diz que nós precisamos ensinar as pessoas a ser obedientes. So number 1, Então, make disciples. O primeiro vai e faça discípulos. 2, baptize them in the name. Yep, baptize them. 2, batismo. And E 3, o terceiro, teach them to obey. ensine-os em obediência. Yeah. You may ask, what does He want me to teach? Então, você pode perguntar de repente para ele, o que você quer que eu te ensine? The end of the sentence gives us a clue. Então, como dica, It says, teach them to obey. então você pode ensiná-los a obedecer. Everyone say obey. Todo mundo diga, obedecer. Everything, everybody say everything. Todo mundo disse todas as coisas That the Lord has commanded you. que o Senhor tem ordenado a vocês. Great. A lot of people just focus on the verb teach. Algumas pessoas, elas leem esse verso e elas acabam dando ênfase mais para a parte do ensinar. And they don't focus on to obey. E elas acabam perdendo o foco do obedecer. What grows a person in Christ Mas as pessoas que estão ali querendo crescer em Cristo Jesus is obeying Him estão obedecendo a Ele and submitting to Him, e following Him seguindo Ele as Lord and Savior. como Senhor e Salvador. Without obedience, Então, sem a obediência, you cannot follow você God. não pode seguir Deus. Obedience is A recognizing obediência é reconhecida that God's way is better than our way. que o caminho dele é melhor do que o meu. You must recognize Então nós precisamos reconhecer and live in a e way deixar that Christ is first and foremost in your life. que Cristo
seja o foco da sua vida. Obeying everything the Lord commands Então, obedecer todos os mandamentos que Deus deixou involves following all of God's tem word. a ver com seguir a palavra dele. Yeah, amen. Yeah. Amém? And listen closely. Então, vamos ouvir. Your De perto, relationship tá? with Jesus Ouça de perto, pessoal, isso aqui é o seu relacionamento com Jesus. directly correlates Ele vai te direcionar to your devotion to God's para word. ter devocional com a palavra dele. You can't be truly close to Você God, não pode verdadeiramente ser próximo dele, obedient in everything, obedecendo todas as coisas, if you're not in His se word. você não está na palavra dele. 2 Timothy 2:15 2 Timóteo 2,15. É isso? 2 Timothy 2:15 2 Timóteo 2, 15. it says, Diz, "Do your best o seu melhor, to present yourself There you go. You can read it. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth." procure se apresentar-se aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. And obedience to Christ Então, obedecer a Cristo is obedience to the commands He's laid out in Scripture. é obedecer exatamente aquilo que foi deixado lá nas Escrituras. Apart from which Então, a palavra de alcançar, we would not às understand vezes nós não entendemos, His purpose for us. mas é um propósito para cada um de nós. You need to be in God's Word Nós every day, precisamos estar na palavra dele todos os dias. hearing from His Spirit as He speaks to your Assim, soul. assim como o Espírito fala com a nossa alma. If you don't, Então, se você não faz, how will you know whether you were truly obedient? como você saberá se sentir obediente? And the last thing that Jesus says in our passage today Então, uma das últimas coisas que foi dita is that He is always with us é que Jesus disse é que ele sempre estará conosco, to the end of the age. de hoje até o fim. Yeah. Does that make you glad to know that He is with you always? Isso não gera uma alegria em nós em saber que ele vai sempre estar conosco? Amen? Amém? Yes. It should give us confidence to live every day for Isso Him. gera uma confiança em nós de saber que ele vai estar ali. No matter the circumstances, Não importa qual que é o problema, a circunstância, God is with you ele vai estar com você. and empowering Ele you vai estar te encorajando to be on mission for Him. para estar na missão com ele, nesse projeto com ele. So here in Jesus' Great Commission, Então, essa grande ordem, esse grande comando, comissão que ele deixou, that is Jesus' last words, é exatamente as últimas palavras ditas. we find our purpose as followers of Christ. Significa que nós precisamos sempre procurar o nosso propósito nele. To reach people everywhere Alcançar todas as pessoas em todos os lugares with the gospel com o evangelho and lead them to become e guiando eles, essas pessoas, a chegar, devoted followers of Christ. entregando as suas vidas a ele. This mission, Essa missão, essa ordem, the Great Commission, essa grande comissão is for everyone who follows é para Jesus. todos aqueles que seguem Jesus. There are no bench seats. No bench seats. Like sidelines. Não tem vaga para aqueles que só ficam sentados. The- Para todos. yeah. This mission is also more important than anything else in your life. É o mais importante de todas as coisas dentro da nossa vida. Your job, Do que o seu trabalho, your da family, sua família, your fun, das suas diversões, your friends, seus amigos. they're important. É importante. They're important. É um encorajamento. But they're not as important. Eles são importantes, ok? Yeah. But they're not as important Mas não mais importante.
as following the mission of God in your life. Seguir o comando, a ordem de Jesus. If Christ is first in your life, Então, se Ele é primeiro em nossa vida, His mission becomes your a mission. missão dele passa a ser a minha missão. In Matthew 16:24 through 25, Em Mateus 16, 24, 25, Jesus says to his disciples, Jesus disse para os seus discípulos: "Whoever wants to be my disciple aquele que queira ser meu discípulo must deny themselves deve negar-se a si mesmo and take up their cross e carregar a sua cruz and follow me. e seguir-me. For whoever wants to save their Para life aqueles que queiram salvar a sua vida, will lose it. a perderá. But whoever loses their life Mas aqueles que perderem a sua vida, for me will find it." por causa de mim, a encontrará. What I want you to know Eu today quero que você saiba essa noite. is there is no life worth living Existe alguma vida apart from following Jesus. que ainda não conhece Jesus perto de você? It is also important to Então é realize importante que você realize, faça that the discipleship process um processo de discipulado is not complete que não está completado, until the disciple becomes a disciple maker. ainda que você não se torne um fazedor de discípulos. One more scripture. Mais verso. 2 Timothy 2:2. Segunda Timóteo 2:2. And this is Paul writing to the disciple he spent his life into. Aqui fala, Paulo está falando para os discípulos dele Timothy was Paul's spiritual son. que os filhos espirituais de Timóteo. And this is what he says to him. E exatamente o que é dito. And the things you have heard me say, As palavras que me And- ouvi dizer na presença. just read it. Eu vou ler todo o verso, tá, pessoal? Só para não quebrar aqui. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confieis a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outros. The Apostle Paul says to entrust the message of Christ O apóstolo Paulo aqui está dizendo para que as pessoas sejam encorajadas to, a fa- confiar to faithful people as pessoas fiéis, obrigado, who will in turn share the message with others. para que eles possam se confiar na mensagem de Jesus, serem confiantes na mensagem. So what makes them qualified? Então, o que qualifica essas pessoas? That they're good communicators? Será que é ser uma pessoa que sabe falar bem, um bom Não. comunicador? Não. That they're likable? É alguém que é simpático? No. Não. That they're good looking? É alguém que um bom observador? No. What makes us qualified O que nos torna qualificados is our obedience to the commands of é Christ. exatamente a obediência ao mandamento de Deus. And here's the reality. E aqui está a realidade. The gospel came to O you evangelho vem até você, not to stay with you, não para ficar contigo, but for you to share it para que você compartilhe with others. com outros. We are not meant to be storehouses, Nós não somos um depósito, but wells of love sharing God's living water with others. mas que nós possamos ser cheios do amor para poder compartilhar. When you examine this passage Quando você passa a examinar essa passagem, of 2 Timothy 2:2, o 2 Timóteo 2:2, you will find 4 você generations vai encontrar aqui 4 gerações of disciple de makers. discípulos, fazedores de discípulos. Paul to Timothy, Paulo que ensinou Timóteo Timothy to them, e Timóteo que ensinou outros them to others, e outros que ensinou outros and others to even more others. e outros que ainda serão outros. What a beautiful example of Que what exemplo maravilhoso é esse Jesus' great commission do mandamento de Jesus. tells us to do. Que esse mandamento nos ensina a fazer. We are called to spiritually invest Nós chamamos espiritualmente
our lives into others, a nossa vida para os outros, pouring out what God has done in our lives colocando para as pessoas aquilo que está sendo feito em nós. so that others might come to the Lord Então, se as outras pessoas elas vêm até Cristo, and experience His a blessings. experiência do Blessings. de bênção. And realize this, E acontece isso. discipleship Os discipulado only happens apenas acontece in the context com o contato of de relationships. relacionamento. A disciple must trust Mas o discípulo vai confiar the person discipling na them. pessoa que o discipula. You wouldn't just believe something from a stranger, would you? Say it again. Maybe, I guess I am a stranger, but I'm building a relationship. But- No relacionamento. Yeah, a disciple must trust who O disciples them. discípulo, ele vai confiar em quem está ensinando ele. That only comes when you personally invest your life into others. E isso nos leva a exatamente investir nas pessoas. You can't program discipleship into a church. Você não pode programar um discipulado na tua igreja. You can only live it out relationally. Você tendo apenas relacionamentos Some of you here today rasos, né? E alguns de vocês aqui essa noite, de nós aqui essa noite, who look at us and saying pode de repente olhar para nós e dizer: that you're a missionary. esses aí são missionários. But I'm here to tell you Mas eu realmente quero te contar that we're just disciples of que na Christ, realidade nós apenas somos discípulos de Cristo. called to make disciples, Chamados para fazer discípulos. and you are too. E você também é. Yeah. You may be thinking, Então você também deve pensar sobre: I don't know if I'm good enough, talvez eu não seja bom o suficiente. know the Bible well enough, De repente eu não conheço a Bíblia o suficiente. or confident enough Ou talvez eu não seja nem confiante o suficiente to be a disciple para maker. ser um fazedor de discípulos. But I'm telling you here Mas eu quero today te contar essa noite. that each of you has a Cada story um de vocês tem uma história. of God's Uma faithfulness to história you, de fé que Deus realizou em você. and that He saved you E Ele salvou você. and gave you new life in E te Him. deu uma nova vida nele. If God's Spirit is within you, E se o Espírito desse Deus está em você, He will give you Ele understanding vai te dar o entendimento. to boldly share His Para message with que others. você seja corajoso e encoraje os outros Get this. com isso. All that is required for God to use you Tudo aquilo que é exigido para Deus use você is your obedience to Him. a sua obediência a Ele. As we come to our closing, Assim como a gente se aproxima, I want to give you the opportunity to examine eu quero te dar essa oportunidade de You're se examinar. your status as a disciple maker. Se você realmente é um fazedor de discípulos. So if you would, please bow your heads and close your eyes. Pode baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. And I want you to just have this time Eu quero poder usar esse tempo to pray to Jesus para orar a Jesus. and ask yourself within your soul E para que nós possamos pedir para Ele vir na nossa alma some of these questions. e responder com essas perguntas. First question, A primeira pergunta: are you faithful você é fiel to Jesus' calling para o chamado dele, de Jesus, to make disciples o chamado de fazer in the discípulos? spaces you live, work, and play? Exatamente no lugar onde você está, no espaço que você vive. The first question revolves around your availability. A primeira pergunta é valorosa. The second question A segunda is, has Christ been o Senhor tem feito first place or an afterthought in your life? primeiro lugar na sua mente, tomado o primeiro lugar na tua mente. Is your life just Na so sua crowded vida, a sua de repente vida está tão ocupada by things that don't matter de coisas que de repente não importa. that you can't see God's purpose in your life? Mas você não vê o propósito de Deus na sua vida. God wants you to have clarity. Deus ele quer clarear. He wants you to be fully devoted to Him. Ele quer te encher hoje de coragem para Ele. And the third E question, a terceira pergunta: has your life a sua vida
exemplified obedience to É um Christ. exemplo de obediência em Cristo. Wherever you are, Aonde você está? what is God's Spirit telling you right O que now? o Espírito de Deus está falando para você agora? Ask Him to help you follow Him Para que você possa segui-lo and be on mission for Him. e seja um missionário para ele. And maybe today, E talvez hoje God is leading you to personally invest Deus ele possa estar te guiando Spirit- pessoalmente para que você invista spiritually in 1, 2, or even 3 people e invista espiritualmente em encorajar 2 ou 3 pessoas who don't know Him as Lord and que Savior. não conhecem esse Deus como Senhor e Salvador. Or maybe someone who is new in their journey of faith. Ou talvez alguém aqui acabou de conhecer Jesus, é novo na fé. If that is you today, Então, se essa pessoa é você essa noite, I want you to agree with God eu quero que você acredite nesse Deus, by lifting up your hand. levantando a sua mão. You are saying, Você pode repetir: I am open eu estou aberto. and available to being used by you Eu estou pronto para ser usado pelo Senhor, to invest in others. para investir em outras pessoas. If that is your heart, what the Spirit of God is telling you right now, Se Deus está falando no seu coração agora, just raise your hand. levante a sua mão. I'm not going to embarrass you. Eu não quero que você se envergonhe. Okay, you can put your hands down. Você pode continuar com a cabeça baixa, algumas baixas, aliás. If you raised your hand, ask God to give you Se clarity você foi desses que levantou a sua mão, on who you can personally disciple. peça a Deus para que Ele te diga se você é desses que realmente está fazendo discípulos. At my church, Na minha igreja, we do what we call G3 groups. nós usualmente temos um tipo de discipulado chamado 3G. And G3 simply means to grow 3. E esse 3G significa 3 etapas de crescimento. It always begins with the leader E sempre começa com uma liderança. who's willing to personally invest spiritually in others. Permita que as pessoas invistam em outras pessoas. They pray through E que eles olham através disso. who God would have them to be in their group. Através de para que Deus possa estar no grupo deles. And they spend the year E gastando tempo reading through the Bible lendo a Bíblia, and talking about what it is to be a follower of Jesus. compartilhando com os outros sobre como é seguir Jesus. Often I have leaders Assim, depois que eu tive líderes who say they're struggling to find e someone. começaram a contar sobre as suas lutas, as suas batalhas, I always encourage them eu os encorajei to just pray, apenas para orar. and God will bring them. E Deus os traria. And guess what? E adivinha o quê? He's always provided. O Senhor fez tudo, Ele providenciou tudo. If you are willing to be a disciple maker, Se você acredita que você pode ser um fazedor de discípulos, God is going to put people in your o Senhor path, ele vai colocar pessoas perto de você. and God's going to work through your E life Ele vai trabalhar através de você. in ways you could never have De uma imagined. forma que você não possa imaginar. Pray and ask God to put people on your heart to disciple. Para que Deus coloque pessoas no seu coração. Lastly, E por último, if you don't know today where you'd go when you die, se você não tem certeza, if you'd be pra in onde heaven, você vai se você morrer, if you'd be in heaven, se você vai estar no céu or in another awful place ou apart from Him. em outro lugar apartado dele. Today is the day that you can trust in Jesus for Hoje salvation. É dia em que você pode pedir por salvação. He wants to know you, Ele quer conhecer você. that He wants you to know Ele quer que você o conheça, that you know que você that sabe, you know que você conheça that you are His child. que você é filho dele. If that is you today, Então, para você hoje, I'm going to ask the pastor to come up right now. pedir para que o pastor venha aqui, por favor. And if you would like to trust your life to E Jesus, se você quer confiar a sua vida em Cristo, just come talk to our pastor. venha falar com esse cara aqui, pastor. Pray with me now. Ore comigo. God, Deus, thank you so much obrigado for your love for us.
pelo teu amor por nós, for the grace that we have pela graça que nós temos through your Son, Jesus. através do teu Filho Jesus. God, I pray if there's anyone here today Senhor, eu oro para que qualquer pessoa aqui who doesn't know you que não conhece o Senhor ainda, as Lord and como Savior, Senhor e Salvador de sua vida, that they would respond in que faith possa responder em fé and realize that the only life worth living e que ele reconheça que a única forma is with you. é você. God, I pray for those here who raised their Deus, hand. eu quero orar pelas pessoas que levantaram suas mãos aqui. I pray that you would empower us all Eu oro para que o Senhor possa encorajá-los, to be disciple para que eles makers sejam fazedores de discípulos, and world e changers que o mundo seja mudado for Jesus. por Jesus. I pray for this church here, Eu oro por essa igreja, Senhor. that you would empower this Que o church Senhor here tenha encorajado to be a shining a light ser uma chama acesa on top of hill. no topo da montanha. That people would see this E que as church pessoas podem olhar para essa igreja and these people e essas pessoas que olharem and see you in them. verão o Senhor nelas. Help this church to get out Ajude essa igreja a sair, and go out into the community para sair através do bairro deles, da comunidade. and bring people in Traga pessoas para esse lugar, Senhor. that they might know you E que as pessoas que não ainda te conhecem, Senhor, and share with them your good news. possa compartilhar das tuas boas novas, Senhor. I pray that you just work here tonight. Oro para que o Senhor trabalhe. In your name, Jesus, we Em pray. nome de Jesus Cristo, eu oro. Amen.